joia, turminha? Depois que nós estudamos sobre números primos e números compostos, hoje nós vamos ampliar o nosso conteúdo, tá bom? Vamos falar de MMC. Essas siglazinha aí, MMC, que quer dizer menor múltiplo comum, tá? Menor você já sabe, menor. Múltiplo você já estudou o que é um múltiplo, né? É só a gente lembrar da tabuada de multiplicação, tá bom? E comum é porque você vai ter que comparar um com o outro e descobrir se eles são iguais, qual é o menor que é igual, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para você. Todas as vezes que nós vamos descobrir os múltiplos de um número, nós precisamos multiplicar aquele número, tá? Ou fazer uma divisão e o resultado ser exatamente igual, tá bom? Então, aquele número ali que você descobre ao ser multiplicado, ele é um múltiplo do número anterior. Por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 6 é múltiplo de 2. Entendeu? Mais ou menos isso. O conjunto dos múltiplos é infinito. O menor múltiplo é o zero e o maior é infinito. Então, não existe o maior múltiplo. Existe sempre o menor, que é zero. O zero, ele é o menor múltiplo de qualquer número. Então, quando nós vamos descobrir o menor múltiplo comum, nós vamos desconsiderar o zero, porque ele é o menor múltiplo comum de qualquer número. A partir do zero, qual é o menor múltiplo comum de outros exemplos, tá bom? Por exemplo, se eu pegar aqui a tabuada do 2 e a tabuada do 3, que eu trabalhando aqui com as menores tabuadas para facilitar o aprendizado, vocês vão ver que após o zero, ou seja, depois do zero, o número que é igual na resposta, na tabuada, como múltiplo, o número que é igual na tabuada do 2 e na tabuada do 3, o menor deles após o zero é o 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o 6 é o menor múltiplo comum da tabuada do 2 e da tabuada do 3, tá bom? Basta comparar, pegar a tabuada, colocar aqui do lado pra vocês verem, tá? E comparar, beleza? Vamos dar aqui um outro exemplo para vocês. Se eu pegar a tabuada do 6 e do 8, pode olhar aí na sua tabuada. Se eu comparar as multiplicações e os múltiplos do 6 e do 8, eu vou descobrir que o 24 é o menor múltiplo comum entre o 6 e o 8, depois do zero, tá? O 24 é o menor depois do zero. Ele é comum aos dois, está na tabuada do 2, do 6 e está na tabuada do 8, beleza? Tia, eu só comparo os múltiplos usando a tabuada? Não, existem outros métodos mais difíceis. Não é mais difícil, mas possa ser que para você seja mais difícil, né? Existe um método também chamado de fatoração, onde nós decompomos o número e depois nós descobrimos e multiplicamos os números primos do resultado. Mas isso aí eu vou deixar para você estudar lá para o 7º ano. Por enquanto aqui no 5º basta você aprender e focalizar no menor múltiplo comum, tá bom? O que é o menor múltiplo comum, beleza? Outra pergunta, tia, quando eu vou fazer o menor múltiplo comum, eu só faço entre dois números? Não, eu posso descobrir o menor múltiplo comum de quantos números eu quiser. Por exemplo, qual é o menor múltiplo comum do 12, do 18 e do 24? Olha, veja que eu já dei aqui 3 números, o 12, o 18 e o 24. Se eu for fazer a tabuada de multiplicação do 12, a tabuada de multiplicação do 18 e a tabuada de multiplicação do 24, depois do zero eu vou descobrir que o menor múltiplo comum é o 72. Mas para isso eu vou ter que multiplicar até lá, entendeu? Eu vou ter que fazer a tabuada deles até lá. Acaba ficando grande, é por isso que a gente usa o método de fatoração. Que depois, se eu tiver uma oportunidade presencial, eu ensino para vocês como se descobre, bom? Deu para entender um pouquinho o que é o menor múltiplo comum? Olha na tabuada, depois do zero, qual é o número que é igual entre o primeiro múltiplo e o segundo múltiplo? E esse menor número é chamado de menor múltiplo comum. Beleza? Vamos tentar fazer a atividade? Qualquer dúvida, a gente reforça aqui com mais exemplos, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.